Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. No debate de hoje, nós vamos voltar a um assunto-tema que já tangenciamos em outras conversas aqui, que é a chamada crise da representação política, que não acontece só no nosso país, não. Mas hoje nós vamos dar um enfoque diferente. Vamos falar das pessoas, principalmente jovens, com um espírito empreendedor e extremamente democrático, que estão usando as regras do jogo político para mudar esse jogo. Um fenômeno que está sendo chamado de movimento dos hackers da política, e que tem muita gente boa e séria envolvida. Estão hoje com a gente dois destes hackers, o Caio Tendolini, economista que trabalha com processos colaborativos e de inovação e hoje desenvolve o Update, um projeto de fomento a práticas emergentes de política na América Latina. E Pedro Marcum, que faz parte do laboratório Hacker na Câmara dos Deputados e é um importante ativista digital. Bom, Pedro, vamos começar com a palavra hacker, porque para quem não entende exatamente o funcionamento do hacker da política, pode ter um pouco uma impressão equivocada. Será que o termo hacker afasta ou mais atrai os jovens? Eu não sei, também não ligo muito. Quando a gente começa a usar a ideia do hacker da política, a menor das nossas preocupações é quem é que vai vir atraída ou vai ser repelida pelo movimento. A gente usa a ideia, né, e empresta a força do conceito hacker, porque nele tem um monte dos princípios que eu acho que são importantes para uma nova maneira de fazer política. Bom, Caio, mas aí o que é o hacker da política? O que faz? O hacker da política, ele tem a capacidade de compreender o código do sistema político com o objetivo de alterá-lo para seu benefício. No caso dessa movimentação que a gente está observando, essa alteração ela está ligada com melhorar a qualidade dos processos democráticos, com trabalhar com mais transparência, com trabalhar com mais participação cidadã, trabalhar com mais controle social e mais autonomia, para a gente romper um pouco o monopólio que existe hoje dos representantes políticos em relação à voz do cidadão. Bom, mas aí vamos começar um pouquinho de como vocês dois entraram nisso. Qual foi a sua primeira ação? Como é que você se percebeu um hacker da política, ou pelo menos interessado em fazer um movimento para melhorar a situação que hoje vivemos? Eu acho que a primeira vez que eu me dei conta de que era necessário, né, hackear a política, num certo sentido, foi depois de uma eleição municipal aqui em São Paulo, que eu estava num boteco, reclamando do resultado da eleição e falando, pô, fulano ganhou, eu acho fulano mal zoado, né? Pô, que coisa errada. E fazendo aquele bom e velho reclamar no boteco esporte nacional. Só que minutos antes eu estava discorrendo energicamente, euforicamente sobre como o MP3, né, e como o Napster e como as tecnologias digitais tinham sacudido e modificado radicalmente a indústria da música. E de repente eu me peguei pensando, pô, se a gente consegue, a partir do uso de novas tecnologias que diminuem a intermediação, né, e dão mais poderes para os atores de base, sacudir uma indústria forte e rica como a da música, por que não começar a trabalhar essas ferramentas para poder sacudir essa outra indústria da intermediação, que a gente erroneamente passou a chamar de indústria da representação, né? Porque é isso, né? Você tem ali os nossos representantes e hoje eles são uma categoria industrial cujo único e maior propósito é proteger o seu próprio poder. Na prática, toda vez que você tenta romper com alguma coisa que já é vigente e funciona, né, já faz um tempo, aquele que tenta romper é um perigo. Né? E tem um olhar errôneo sobre ele. E aí esse caso do MP3 do Napster é perfeito para isso. Quer dizer, a indústria se reinventa, volta a funcionar, mas tem que entender que isso é de uma forma diferente. Mas ela continua funcionando. Existe uma ressignificação desse lugar do intermediário. A gente está observando isso em diversos locais e setores da sociedade. Mas você tem esse lugar do intermediário, ele tem muito incentivo para se apropriar de toda a riqueza daquele setor. E riqueza no sentido mais amplo mesmo, não é só dinheiro, né? A indústria da música, ela definia quem que era músico, quem que não era, quem que ia quem que todo mundo ia conhecer, quem que não ia conhecer, quem iam seus fornecedores e a cadeia de valor. Então ela se coloca, as grandes gravadoras se colocavam nesse lugar de intermediário se apropriando. E isso acontece em diversos setores, acontece no jornalismo, acontece na construção civil, acontece na política também. Então eu acho que essa compreensão é a que leva para
para essa necessidade da gente conseguir ressignificar o lugar da representação. Acho que não é nem necessariamente a gente está falando de um outro sistema político que não seja a democracia representativa, mas sim de qual é o papel do político e qual que é a função da política, para que ela serve. Esse resgate, ele é um resgate também muito importante a ser feito, porque a gente toma a política como dada, como necessária. E às vezes a gente tem que fazer uma pergunta séria de para que serve a política. Bom, e você, como é que você entrou nisso? Porque ele já foi no bar num momento de insight, e você? Para mim teve um processo aí, digamos que foi aprendendo, foi pedagógico, né? Foi aprendendo na porrada, que foi, eu participei de um documentário que chama Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, sobre a construção da indústria, da hidrelétrica de Belo Monte, e a gente fez uma campanha de financiamento coletivo que fez uma grande mobilização da sociedade para viabilizar o filme, e ao mesmo tempo estava rolando aquela campanha que chamava Gota d'Água, dos artistas da Globo vindo falar sobre Belo Monte. Então você tinha uma grande mobilização na sociedade civil questionando a construção de Belo Monte, e isso derivou em protestos nas ruas, em articulações políticas, em diversas iniciativas, e tudo isso foi desconsiderado pelos processos políticos tradicionais, e Belo Monte está aí, dando problema, né, como a gente previa lá atrás, mas está aí sendo empurrada goela abaixo da sociedade. Então, ao perceber, para mim o estalo foi isso, a gente está fazendo um processo que parece que tem uma legitimidade muito grande na sociedade. Se esse processo com legitimidade frente aos cidadãos não repercute na política, a gente precisa fazer alguma coisa em relação à política. E daí essa lógica, essa ética hacker, que é a de conhecimento com profundidade dos processos, para a gente entender que caminhos existem para conseguir, de fato, incidir sobre esses processos políticos, ele se torna absolutamente necessário. Bom, mas aí volto àquela questão da palavra hacker, porque de forma errônea, antes que o Marco fique bravo comigo, né, o hacker, quando aparece, é porque fez alguma coisa que, em teoria, não devia ter feito, né? Então, rouba-se uma informação, causa o crash de não sei quem, horas com um intuito interessante de fundo, Wikipedia é um caso, Wikileaks, desculpa, é um caso, outras horas não, outras horas para ferrar mesmo, ok. Mas o hacker da política, ele tem o intuito de pegar uma informação indevida, usar de que forma, exatamente como é que a gente mostra o trabalho do hacker? Ou entende? De novo, eu não acho que é mostrado de forma errônea. Porque eu, particularmente, não gosto de separar hackers do bem e hackers do mal. Acho que eles são hackers. E, de novo, isso é um conjunto de práticas, de formas de fazer as coisas. O hacker, ele é um curioso, ele é um cara que tenta entender profundamente dos processos para poder transformar eles. Um hacker é alguém que compartilha essa informação. Então, se você pega tudo isso que você aprendeu e guarda para si, para ter mais poder, e aí talvez seja a grande diferença da atuação do hacker para a atuação do político, ele deixa de ser hacker. Tá? Isso na minha compreensão, e respaldada por muita gente, mas nem todo mundo concorda. Então, o hacker, ele tem, acima de tudo, um compromisso com a liberdade. Acima de tudo, um compromisso com a abertura, com a transparência. Porque é a partir da troca de conhecimento e de informação, seja sobre como funciona um computador e como invadir um banco, porque isso é um conhecimento que, enquanto está restrito na mão de alguns, é um problema, mas quando você escancara e mostra existe uma fragilidade nesse banco, e você joga isso a público, o banco não pode mais se omitir desse fato e ele precisa consertar. Isso é fato. Sim. Então, o hacker trabalha nesse campo, no campo do compartilhamento. Isso é que é o valor mais importante que a gente empresta quando a gente sai do campo da tecnologia e entra no campo da política. Se a gente escancarar como funcionam os processos democráticos, se a gente escancarar como funciona o regimento interno, aí não é mais só o Eduardo Cunha que tem capacidade de fazer manobra. Todos têm. Então é um pouco esse o nosso intuito, né? Explicar, explicitar para poder subverter as práticas em jogo que hoje só favorecem a poucos que detêm o conhecimento. Bom, você recentemente teve uma experiência interessante, né? Você foi com um ônibus para Brasília, conta um pouquinho. Isso dá muito tempo de conversa, mas é isso. A gente acabou de voltar de Brasília, a gente foi para lá com o ônibus hacker, que é um laboratório móvel sobre rodas, que viaja pelo país justamente saindo do digital, né? Porque às vezes você fica assim, não, hack, vocês só ficam na internet, né? A gente, notando essa própria fragilidade, comprou via financiamento coletivo um ônibus e hoje viaja pelo país, indo nas menores e maiores cidades do país, compartilhando os nossos conhecimentos e aprendendo com a cidade e com a política local. A gente foi até Brasília, então passou por 3 cidades,
e chegou lá e foi no Congresso Nacional, né, o dito coração da política, para fazer exatamente a mesma coisa. Aprender sobre como a política funciona e ensinar um pouco que a gente sabe sobre como subverter esses processos. Foi bem recebido? Sempre. A gente sempre é bem recebido, apesar das dificuldades, né? Mas como a Câmara é a casa do povo por excelência, mesmo quando a estrutura não recebe a gente bem, a gente sempre se sente bem acolhido e dá um jeito de se sentir em casa. Pois bem, a gente vai continuar essa nossa conversa, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Nós estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre os hackers da política, com dois deles, Pedro Marcum, do Laboratório Hacker na Câmara dos Deputados, e o Caio Tendolini, co-idealizador do projeto Update. Nós estávamos falando no último bloco sobre essa viagem sua a Brasília, e eu queria, não sei se nem pode citar o nome do político, mas tem político que reclamou muito ao seu lado e você chegou até a dar bronca. Na verdade... Reclamar não resolve muito, tem que fazer, né? Reclamar não resolve muito. A gente tem vários casos sintomáticos e divertidos da viagem, mas basta contar um que eu acho que resume um pouco o momento político que a gente está vivendo. Quando a gente chegou em Brasília, no Congresso, eu estava fazendo muito calor em Brasília e eu fui de saia, né? E quando eu cheguei lá, a Polícia Legislativa resolveu que eu não podia entrar de saia. Eu falei, olha, desculpa, não tem nada no documento, e aí entra o hacker da política, porque eu li e conheço melhor até do que muitas pessoas que estão lá, o regulamento. O regulamento é claro. Homens não podem entrar de bermuda. Mulheres podem entrar de saia. Nada é dito sobre homens de saia. E aí, a Constituição está ali para me ajudar, dizendo que eu não sou obrigado a fazer nada, senão em virtude da lei. Portanto, homem de saia, plenamente admissível. Aí eu tive ali um arranca-rabo com a Polícia Legislativa, que estava só fazendo o seu serviço, mas adotando uma visão conservadora e errônea sobre um documento legal. E eu fiquei ali, naquele sol escaldante, por uma meia hora, até que, né, a informação foi processada devidamente. E eu falava, olha, se você trouxer um documento dizendo que eu não posso, assinado, tudo bem. Aí se eu fosse um escocês, aí teria sérios problemas, né? Porque vai fazer o quê? Exato, mas o escocês pode porque você tem uma outra regra que Entendi. Permite os trajes típicos. Entendi. Né? Enfim, a regra é esquisita, mas o fato é que no final a Polícia Legislativa chegou e falou, você é foda, pode entrar. E assim eu entrei com a minha saia e nada mudou, a política continuou do jeito que está, mas a gente teve ali um pequeno momento, né, de troca entre eu, a Polícia Legislativa. Deixa ele e os apresentar servidores. uma vírgula no meio do regimento. Né? Exato. Exatamente. E essa é uma prática, na verdade, muito comum da política, né? Tem um hacker da política da Argentina que chama Santiago Siri, e ele trabalha muito uma questão que ele fala que antigamente na política, os hackers da política eram os advogados, porque eram as únicas pessoas capazes de entender as leis. Verdade, sim. E a gente hoje também, essa habilidade de conseguir ler lei, que é super, super difícil, é feito para não ser acessível. Você conseguir compreender a lei que nem o Marcum fez, ela faz parte dessa... uma das habilidades necessárias para você encontrar as brechas e trabalhar dentro dessas brechas para conseguir o seu objetivo. No caso do Marcum era simplesmente entrar e participar, entrar na casa do povo, né? Sendo que ele é povo. Bom, e aí eu pergunto agora para vocês dois, iniciativas interessantes pelo mundo que fazem a diferença, que podem ser também um espelho para a gente, e o que tem feito que tem dado certo? Pelo mundo, vou ficar com outra prata da casa aí, que foi desenvolvida na viagem do ônibus. Portanto, eu não conhecia, eu aprendi, foram esses moleques que eu falei, abaixo de 21 anos, que viajaram com a gente, que inventaram a história que chama fast food da política. E o fast food da política são, na verdade, pequenas barraquinhas de fast food político, onde você pode degustar pequenos conhecimentos de política. A gente executou essa ação no meio da manifestação pró-impeachment da Dilma, sendo que tinham várias pessoas que eram contra ou a favor, enfim, não importa, mas o fato é que a gente conseguiu levar para um campo onde os ânimos estavam super tensionados, educação e informação política sobre quais são as esferas de governo, o que acontece no caso de impeachment, né, quais são os impostos que você paga ou deixa de pagar, quais são os partidos políticos. Então, a partir dessas pequenas barraquinhas, quase como um food truck político, a gente levou esses bits de conhecimento e conseguiu abrir um campo de diálogo
entre aquilo que hoje é um dos grandes problemas, né, afora a política institucional. Eu acho que a gente tem um grande problema hoje para resolver, que é essa cisma, né, direita-esquerda, né, bipolar, Preto e onde as branco. pessoas só querem, na verdade, rugir uns para os outros e ninguém procura um campo de diálogo comum. E a gente, a partir dessa ação, conseguiu construir um espaço mínimo de diálogo onde você tinha ali uma porta de entrada para falar: oi, você que tem uma opinião diferente da minha, vem cá, vamos conversar. Existe, assim, nesse momento que vocês fizeram isso, muitas pessoas, ou algumas pessoas que seja, se tocaram de que não sabiam muitas coisas? Descobriram coisas ali que elas não sabiam ou não? Ou elas já estavam embasadas? Chegaram lá para manifestar, mas sabendo o que estavam falando? Olha, a gente fez em Brasília, então, assim, acho que a informação média é maior do que talvez de outros capitais, mas ainda assim eu vivenciei ali vários momentos e vários aprendizados. A gente tem uma coisa chamada cara a cara do STF. O cara a cara é aquele jogo de criança onde você tem que adivinhar algo. Ótimo. Né? E eles ficaram ali trocando informações e reconhecendo quem eram os juízes do STF. E aprenderam muita coisa ali. Né? Mas o objetivo é menos aprender e educar e mais sensibilizar e provocar uma reflexão política. Sim, sim. Bom, mas e aí, tem alguma iniciativa no exterior que seja interessante? Não. Acho que são duas que vale a pena a gente falar. A primeira, lá nos Estados Unidos, tem uma pessoa chamada Lawrence Lessig. O Lessig, ele é um dos criadores de uma licença copyleft, chamada Em Contraponto ao Copyright, que é conhecida como Creative Commons, que vai muito nessa linha do compartilhamento. Eu criei algo, eu quero que as outras pessoas utilizem e que melhorem isso. O Lawrence, ele está fazendo hoje, ele lançou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos e ele está chamando isso de uma candidatura a referendo. Qual que é a ideia? Ele tem uma pauta única. A narrativa dele é: o sistema está fraudado. Independente se você é de direita, de esquerda, radical, se você não acredita, mas não importa onde você está no campo ideológico, o sistema está fraudado. O sistema hoje democrático se assemelha muito mais a uma oligarquia do que de fato a uma democracia. E é isso que a gente precisa mudar. Então ele, com essa pauta única, ele fala: o meu papel, se vocês me elegerem presidente, eu vou ser um presidente referendo porque eu só vou mudar isso. Eu vou mudar a forma, vou fazer uma reforma cidadã, principalmente centrada nos mecanismos de eleição, de campanha eleitoral, para fazer com que grandes grupos econômicos ou grandes forças políticas não tenham um monopólio da representação. Então a ideia dele é assim: você me elege, eu vou mexer nessa legislação, eu só vou falar disso com o Congresso, eu só vou falar disso com a sociedade, eu não vou falar mais de nenhuma outra coisa. E no momento que eu conseguir fazer essa reforma eleitoral, eu renuncio e o meu vice-presidente entra. E, inclusive, você pode entrar na minha página aqui e escolher quem vai ser meu vice-presidente. Uau! Porque o ponto não é esse. O ponto é essa reforma, ela vem antes. Ele fala que a igualdade cidadã vem antes da igualdade de renda, vem antes da igualdade na liberdade, vem antes de todas as igualdades. Tem que ter no processo democrático tem essa igualdade. A sensação de que ele vem um pouco à frente do tempo dele, porque tem que ter um eleitorado preparado para essa liberdade, né? E ele utiliza de mecanismos, algo que eu acho que é mais interessante, de aproximar as pessoas de política. Então, como que ele está financiando isso? Ele não pode cair no mesmo problema que ele está criticando. Então, não pode pegar dinheiro de grandes empresas e afins. Então, ele faz financiamento coletivo, ele utiliza desse mecanismo onde eu posso ir lá e doar $10 para ele. E com isso ele está mobilizando centenas de milhares de pessoas para apoiarem e para virem assim: olha, você tá me apoiando, vem junto. Vamos construir. Então ele aproxima as pessoas disso, porque eu acho que também uma das questões centrais que a gente vive na política aqui no nosso país e em todos os lugares é como as pessoas se responsabilizam por isso. É muito fácil. Se eu não tenho responsabilidade com a política, é muito fácil eu querer que o presidente caia por achar que outra pessoa vai vir e vai melhorar. Eu não tenho responsabilidade em relação a isso. Um outro experimento bem interessante é o do pessoal da Argentina, do Partido de la Red, que criaram um software que chama Democracy OS, que é um software onde qualquer cidadão pode pautar o seu vereador em como ele vai votar no dia a dia da Câmara, nas votações que estão lá. Então ele promove um pouco mais da lógica de democracia direta. Mas acima de tudo é um convite às pessoas de falar assim: não adianta só você eleger o seu vereador, ele pode ser exatamente o que você quer, mas se você não acompanhar o trabalho dele, se você não der respaldo para o trabalho dele, tem muito incentivo hoje na política para ele se perder no meio do caminho. Exatamente. Então essas são iniciativas interessantes nesse sentido.
A Espanha é um laboratório muito grande também de inovação e de práticas emergentes, que vale a pena procurar, desde o Podemos, que é um partido político, até as confluências municipais que eles estão fazendo, até uma municipalidade de uma cidade super pequena, de 10 mil habitantes, que o prefeito faz atendimento via Twitter. Então eu falo que eu tiro uma foto do poste, mando por Twitter tagueando o prefeito, ele tagueia o eletricista arruma e manda a foto tagueando todo mundo, falando, ó, resolvido. Nossa, que fantástico. Bom, mas agora uma pergunta rapidinha. Tem uma definição, enquadra-se o hackers da política em movimento, comunidade, partido? Eu acho que hoje o conceito de movimento ele pressupõe uma centralização. Geralmente, quando os movimentos como a gente conhece, eles pressupõem um processo deliberativo, por mais horizontal que seja, de um quórum mais fechado de pessoas que estão decidindo. A percepção que a gente está tendo ao estudar isso é que é muito mais o que o Castells chama de um sistema-rede. São várias iniciativas que estão acontecendo, que elas têm coisas em comum, mas se você sentar todo mundo na mesma sala, não vai concordar. Tá. Então não dá para chamar todo mundo e falar assim, agora a gente chama isso e a gente vai agir junto. Tá. E é mais saudável ser assim, porque é tão complexo, o desafio é tão grande que o Marcum está olhando para a coisa legislativa especificamente, é necessário, enquanto pessoas estão debatendo, processos municipais também é necessário, enquanto pessoas que estão debatendo, olhar para o judiciário também é necessário, então é mais saudável que isso esteja disperso do que concentrado. Então acho que menos do que um movimento dos hackers da política é o termo duro, uma né? movimentação, digamos, a gente tem mania de querer enlatar, né? E de repente tem um sistema que não é bem assim, né? É um pensamento hacker da política. Vamos lá. E aí a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, porque a gente vai para o nosso último intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala da crise de representação política sob um outro viés, por meio do comportamento dos hackers da política, jovens que pretendem entrar ou já estão no jogo político, dominam suas regras e querem mudar essas regras. Estamos conversando com dois destes hackers, Pedro Marcum, do Laboratório Hacker na Câmara dos Deputados, e o Caio Tendolini, co-idealizador do projeto Update. Bom, gente, nós tivemos aí manifestações recentes, manifestações de 2013. Queria tratar um pouquinho com vocês. Começando por 2013. O que difere aquela manifestação tão grande, tão Brasil acordou, aquela coisa toda, do que a gente tem visto hoje? Só pergunta fácil aqui, viu? Eu iria na seguinte linha para tentar responder. Eu acho que a manifestação de 2013, as manifestações, elas partiram de uma pauta muito específica e ganharam uma magnitude muito grande e, na verdade, elas não estavam orientadas pela polarização política que já está dada no país de A versus B. As manifestações de agora, eu acho que elas têm um caráter um pouco mais orientado, que é vamos fazer a manifestação para o lado A e depois a gente faz a manifestação para o lado B para medir forças e assim por diante. Eu acho que o processo de 2013, primeiro que ele pegou todo mundo de surpresa, eu acho que esse é um fato inegável. Então ela foi um processo mais orgânico do MPL, que já realizava esse tipo de processo há 10 anos, mas ele foi capaz de congregar, ele foi capaz de mostrar, foi a surpresa de mostrar para o cidadão brasileiro que a rua era um lugar de fazer lobby. De alguma forma, nem que fosse da forma mais estranha possível, mas isso. E eu acho que hoje em dia o protesto ele já surge não com uma pauta de direitos como foi em relação ao transporte, mas com uma pauta política. Então eu vou defender o governo ou eu vou bater no governo. E essa é a pauta centralizada. Aí você tem um pouco mais de amplitude, né, de gente que vem e pede coisas absurdas como a volta da ditadura militar, mas você tem pautas um pouco mais difusas ainda, mas ele surge de um debate político já colocado, de uma polarização já colocada. Eu acho que 2013 fez o contrário, pegou lado A e lado B e pegou os dois de surpresa, então não deu para ocupar aquele espaço automaticamente. Mas é importante essa divisão de lado A, lado B, deixar mais claros as ações, ou seria melhor não ter tanta agenda assim? Outra pergunta super difícil. Eu acho que, eu não posso falar que não é importante, mas eu acho que enquanto a gente ficar preso em lado A versus lado B, a gente não vai estar olhando para os problemas reais
que são os incentivos que existem hoje na política para o representante, para o político atuar de forma coletiva ou de forma individual. Acho que esse é o problema central. Se você está falando de, eu sou a favor de drogas, contra armas e a favor de aborto, isso passa por um processo que é o mesmo, independente do lado que você escolhe, é o mesmo processo. Sim. E se a gente não mexer, não aprender sobre esse processo, não tentar mexer nesse processo, eu acho que é muito perigoso, porque a gente vai criar a imagem de que se a gente tirar alguém que está no poder, em algum lugar de poder, alguma coisa vai mudar. E eu questiono essa... Eu seria um pouco mais incisivo e diria que é completamente estúpida essa divisão. E o estímulo dessa divisão só serve para enfraquecer os processos democráticos, só serve para enfraquecer a política, só serve ao que serve desde sempre, quando essa dicotomia, essa ideia do bem versus mal, né, o lado negro versus o lado azul da força, que muda de matiz dependendo de onde você olha, né? Então é completamente estúpida essa ideia. Mas a manifestação é uma forma de hackear a política? Dependendo da forma com que ela for feita? Dependendo da forma que ela for feita, claro. Normalmente, eu diria que não. Tá. Normalmente, a manifestação não serve para o campo de hackear a política, no limite por uma coisa muito simples. Em geral, processos de manifestação, onde você tem uma grande quantidade de gente, não favorecem a reflexão profunda sobre o processo político. E como a gente estava associando a ideia de hackear a política com conhecer o sistema, é muito difícil você ter ao mesmo tempo amplitude e profundidade. Da mesma forma com que o hacker de uso digital, do banco, do isso, do aquilo, não voltado especificamente para a política, ele pode ser cooptado pelo sistema, pelo mercado, para dentro, até para ser aquela que vai fazer a segurança, né? Ele pode ser contratado para isso, ele inverte um pouco. E aí, isso também pode acontecer com um hacker da política, quer dizer, participar de tal forma que ele passe a ser cooptado pelo próprio sistema político para trabalhar de dentro? Isso é positivo, pode ser negativo? Como é que funciona? Acho que é natural, né? Isso pode acontecer, isso acontece. Tem uma galera que vive com medo desse fantasma, né, do fantasma da cooptação, de fazer parte do sistema ou ser antissistema. Eu trabalho com a ideia de que a gente é, antes de qualquer coisa, hacker. Né? Antes de qualquer coisa, a gente questiona. Antes de qualquer coisa, a gente tenta trazer compartilhamento, abertura para os processos. Se você mantiver esse pé no chão, me parece benéfico, e eu tenho vários amigos, né, nesse trânsito de transparência hacker e de participar hackeando a política, de pessoas que foram passar por vontade própria ou cooptados na barriga do Leviatã, né? Vai para o monstro governo, alguns estão felizes, outros estão infelizes, todos estão tentando operar a transformação por dentro. Que pode ser um caminho positivo, eu porque acho de super fora positivo. você consegue trabalhar menos, de dentro você consegue efetivamente fazer assim, alguma coisa. Acho É um super debate positivo. esse. Não é para mim, É um não é para mim. Eu tô fora, por enquanto, pelo menos, não boto minha mão no fogo, Tô amanhã fora, mas ou depois tô de eu olho. posso estar lá. Mas eu acho que é importantíssimo que a gente tenha novas pessoas que tragam novos olhares para dentro da política. Porque a mutabilidade da política vai vir a partir daí. Você não vai conseguir transformar a política só a partir dos velhos quadros e das velhas pessoas. Se você não tiver gente nova que entenda esses princípios e que leve esses princípios para dentro da política, nada vai acontecer. Então é extremamente salutar. O perigo e a preocupação é não deixar que se leve, né, essa ética hacker para dentro da política para aprisionar ela e impedir ela de acontecer. Então é uma tensão, é um perigo permanente, né, mas acho que é plenamente viável hackear por dentro ou por fora. Você conhecendo o código, você consegue encontrar as brechas. Agora vai aqui uma centelha para causar um pouquinho. Ainda é um pensamento, movimento, grupo, daquela definição que a gente não chegou, de elite, porque ainda é muito difícil que as pessoas tenham acesso a essa informação, e isso não é um perigo, em parte? Respira, Sim. Respira e vamos. Não, sim, com certeza. Ainda é, e ainda é um perigo. Eu posso citar aqui e fazer uma defesa de causa própria de vários momentos onde deixa de ser, de vários momentos onde a gente consegue tensionar com esses limites de classe social, mas
A verdade é que se a gente fosse pegar em números brutos, eu tenho absoluta certeza de que a gente ainda tem uma disparidade muito grande, tanto no acesso à informação, quanto no acesso aos bens mesmo, computacionais, para ficar assim no básico, que a gente precisa ter acesso. Então, sim, isso não pode imobilizar a gente nunca, né? Eu nunca acho que a gente pode se deixar paralisar porque ainda existe desigualdade no Brasil. Pelo contrário, a gente tem que reconhecer e manter isso em mente sempre quando a gente for fazer essas articulações políticas. Bom, até o trabalho que vocês vêm fazendo com exemplos desse ônibus podem facilitar que se chegue mais perto, né? Que se converse mais, mas isso obviamente tem que ser replicado pra caramba. Não, com certeza, e eu acho que tem a preocupação, o que a gente... Acho que tem um respaldo aí, já colocado nessa ideia de um sistema disperso que está se mobilizando, é que não é só a gente que está preocupado com a nossa situação política. Então, o problema em si, ele afeta todos nós de formas diferentes. E de formas bastante diferentes, assim. A gente não tem que conviver, por exemplo, com um processo de chacina onde a gente mora. Exatamente. Que é um problema bastante diferente, que requer um outro tipo de atenção recolher. e um outro tipo de movimentação. Mas se para a gente foi desse problema de alguma forma que nos mobilizou a atuar, isso necessariamente está acontecendo em outras partes. A gente sabe disso. E a quebrada tem uma riqueza muito grande em processos sociais, em visão colaborativa. A quebrada ferve, né, como dizem. Sim. E então eu acho que o nosso desafio também é como é que a gente vai conectando essas, dentro desse sistema rede disperso, a gente ir conectando iniciativas e pessoas que permitam uma transferência de tecnologia no sentido abrangente de tecnologia. Bom, eu agradeço muito essa conversa. O nosso programa desta semana fica por aqui. Agradeço, então, a presença dos nossos dois convidados, o Caio Tendolini, economista, que trabalha com processos colaborativos e de inovação e hoje desenvolve o Update, um projeto de fomento a práticas emergentes de política na América Latina. E o Pedro Marcum, que faz parte do Laboratório Hacker na Câmara dos Deputados e é um importante ativista digital. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.